Olá, eu sou Elton Laud e começa agora mais um Politicando, que toda semana traz alguns pontos e contrapontos do meio político. Quer saber o que está dando o que falar nos bastidores? Fique comigo. Antes de começar, clique aqui embaixo e inscreva-se. Isso ajuda muito a fortalecer nosso canal e nos motiva cada vez mais a produzir conteúdo relevante, sempre com seriedade e profissionalismo. Na data do depoimento mais aguardado da CPI que investiga possíveis falhas e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, bem como a aplicação de recursos da União destinado às ações de combate no âmbito dos estados e municípios, o tema do programa não poderia ser diferente. Depois de comunicar que não poderia comparecer para depor no dia 5 deste mês, alegando ter tido contato com pessoas diagnosticadas com Covid-19, o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde do governo Jair Bolsonaro, enfim compareceu à comissão nesta quarta-feira 19, trazendo na manga uma carta que lhe dava a possibilidade de se manter calado. O benefício providencial foi concedido pelo ministro Ricardo Lewandowski, do STF, Supremo Tribunal Federal. Concedeu um habeas corpus a partir de um pedido feito pela Advocacia Geral da União, autorizando que o militar se valesse do oportuno silêncio sempre que entendesse que as perguntas feitas pelos senadores poderiam levá-lo a produzir provas contra si. A manobra foi ao encontro dos anseios do ex-ministro, que, segundo fontes citadas por veículos da grande imprensa, temia ser preso logo após prestar depoimento. O que já se tornou público desde a abertura da CPI no final do mês passado é que Pazuello tem receio de ser jogado aos tubarões para blindar a figura do presidente, relativamente às vésperas do ano eleitoral. A preocupação vinda do Palácio do Planalto é plenamente justificável pela grave ameaça ao projeto de reeleição de Bolsonaro, que passa pela desastrosa condução do enfrentamento à crise sanitária vigente, pelos reflexos contundentes da crise econômica causada pela própria pandemia, além de uma possível candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Com os direitos políticos recuperados após o STF determinar a suspensão de suas condenações, por entender que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha devida jurisdição para julgá-lo, além de também considerar que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial no caso do triplex do Guarujá, Lula ressurgiu das cinzas como uma fênix e imediatamente caiu na boca do povo. Tanto que uma pesquisa divulgada na semana passada pelo Datafolha mostra um cenário totalmente adverso para Bolsonaro, colocando o petista com larga vantagem. Segundo os dados, em uma provável disputa nas eleições presidenciais de 2022, Lula obteria 41% contra 23% de Bolsonaro no primeiro turno, e venceria no segundo turno com uma diferença ainda maior, de 55% a 32%. Voltando ao tema central do programa de hoje, parece claro que os estrategistas do entorno de Bolsonaro estão cientes das ameaças que pairam sobre seu projeto de permanência no poder. E não por acaso, trabalham incansavelmente nos bastidores para tentar minimizar todo e qualquer impacto à imagem do presidente, o que passa inevitavelmente pela CPI que está em curso. A estratégia já ficou clara em depoimentos anteriores, como do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e do ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, que se esquivaram de diversas respostas aos questionamentos recebidos. Weingarten chegou a ser acusado de mentir, o que resultou em uma ameaça de pedido de prisão por parte do relator, Renan Calheiros, do MDB do Alagoas. Em relação a Pazuello, não foi diferente, demonstrando muita lealdade a Bolsonaro, apesar do notório receio de sofrer sozinho as consequências pelo caos instaurado no sistema de saúde do país. Ele negou a interferência do presidente e de seus filhos nas decisões e tentou convencer os senadores que as respostas do governo federal à pandemia não deixaram a desejar. Pelo menos até o fechamento desta coluna, não havia se negado a responder aos questionamentos, mas deu muitas respostas que contradizem as ações tomadas durante sua gestão no Ministério da Saúde, entre maio do ano passado e março deste ano.
Aliás, em diversos momentos, o general se utilizou de um material previamente redigido para tentar esclarecer os assuntos da pauta. Um dos momentos que ganharam destaque no depoimento foi a fala do ex-ministro sobre a crise sanitária ocorrida no início do ano em Manaus, capital do Amazonas, onde a falta de oxigênio hospitalar acabou resultando na morte de diversos pacientes em estado grave de Covid-19, além da transferência emergencial de muitos outros para unidades de outros estados do país. Ao afirmar que o estoque de oxigênio ficou negativo durante 3 dias em janeiro, Pazuello causou indignação de membros da comissão, como Eduardo Braga, do MDB, que é senador pelo referido estado, que rebateu dizendo que o ex-ministro estava mentindo, afirmando que a capital amazonense ficou pelo menos 20 dias desabastecida, apesar dos inúmeros alertas. Em outros pontos, Pazuello disse que Bolsonaro nunca mandou cancelar a compra da Coronavac, chamada por ele pejorativamente de vacina chinesa, negou ter ignorado contatos da Pfizer e alegou que optou por comprar a quantidade mínima de vacinas do consórcio mundial COVAX Facility, enquanto poderia ter garantido doses para metade da população, por entender que o contrato apresentava riscos. Como o depoimento de Pazuello foi suspenso por conta da sessão do Senado, seguiremos acompanhando os desdobramentos. Por hoje eu fico por aqui. Continue ligado em nossas plataformas digitais e antes de sair, deixe seu like, comente o que achou e compartilhe com os amigos. Ainda não é inscrito em nosso canal? Clique aqui embaixo e não se esqueça de ativar as notificações para ser informado sobre novas publicações. Até a próxima, um abraço!